cumprimentar aqui em nome do Paulo Fiorilo todos os componentes da mesa e principalmente todos presentes. Eu acompanho essa questão desse pacote de obras viárias do Kassab desde 2011. Eu era vereador na época e pude acompanhar de perto tanto a questão do túnel Sena Madureira quanto do Roberto Marinho. E junto com o Eliseu Gabriel, que também era vereador com a gente lá, tivemos muitos embates na Câmara Municipal, com a Secretaria, com a CIURB na época, sobre, enfim, o absurdo que era essa obra. A gente acompanhou bem, fui lá na Souza Ramos, acompanhei de perto. Eles fizeram a licitação em 2011. Ela não se justifica nem do ponto de vista... Um pequeno acidente aqui. Calma aí que teve um acidente. O Marcos foi o pior. Vamos lá, Donato, pode continuar que ninguém morreu. Lá, deixa eu retomar o raciocínio aqui. Só foi a água. Está todo mundo bem? Tá, né? Enfim, do ponto de vista ambiental, já foi aqui mais do que explanado na apresentação que vocês fizeram. Do ponto de vista social, né, o impacto na comunidade. E do ponto de vista viário, não tem o menor sentido. Né, não tem o menor sentido. Então, em desacordo com tudo que está no plano diretor, tudo que a cidade aponta para o seu desenvolvimento sustentável. Então, ela não tem o menor sentido. Em 2012, a gente teve a eleição municipal. Em 2013, o Haddad assumiu, já com o compromisso de não tocar essa obra. Eu lembro bem desse debate, e ele suspendeu a obra. Suspendeu. Não tinha recursos, ela não tinha sentido, e, evidente, ele não tinha condição ainda de romper o contrato, porque, evidente, dependia de passos jurídicos, que foram depois se apresentando evidências. Né? Como foi dito aqui, se apurou, a partir de desdobramentos da Lava Jato, que tinha tido um acordo de empreiteiras, tanto para o túnel Roberto Marinho quanto para o Sena Madureira. Eram 4 lotes no Roberto Marinho e o Sena Madureira, então teve uma compensação entre as empreiteiras, mas foi suspensa, e pela lei você suspende por 120 dias, você vai renovando a suspensão. Eu não vou entrar aqui, eu vou entrar em aspectos mais do contrato, porque eu acho que é uma frente que pode ser importante para a gente parar a obra. As questões ambientais são fundamentais, as questões sociais mais fundamentais ainda, ou tão fundamentais, né? Tão fundamentais quanto, mas elas estão bem colocadas aqui. Eu procurei, quando fiz a representação no Ministério Público, foi retomar, junto com a minha assessoria, o que aconteceu no contrato. E tem vários furos, que eu acho que são elementos importantes para a gente trabalhar. Então, foi sendo suspenso a cada 120 dias, até 2019. Em 2019, ele não foi mais suspenso. Então, do ponto de vista legal, o contrato se encerrou, porque ele não foi... Tem uma discussão, tem uma jurisprudência, enfim, tem um debate, mas é um debate, é algo que a gente pode reforçar, porque não é uma coisa consolidada. Se eles podiam retomar 5 anos depois de um contrato que não tinha sido mais renovado. Ele caducou, né? Então, eles retomaram um contrato que estava encerrado. Tanto que não se falava mais nesse assunto, não existia mais esse assunto na cidade, né? Então, a gente tem essa questão. E até onde a gente pôde apurar, porque tem partes que estão em processos com sigilo, né, que não deveria ter nesse tipo de processo na prefeitura. Em 2019, a Controladoria declarou inidônea tanto a Queiroz Galvão quanto a Galvão Engenharia, que forma o consórcio desse túnel, por conta do arranjo feito na licitação. Declarou inidônea. O que significa isso? Que a prefeitura não pode mais contratar essas empresas. Aí o que aconteceu, que é o mais escandaloso, na minha opinião, aí. Eles retomaram, eles começaram as tratativas para retomar a obra em janeiro. Aí eles, acho que descobriram isso. Em agosto desse ano, 2 meses atrás,
a controladoria do município mudou o parecer. Aceitou uma defesa da Queiroz Galvão, dizendo o seguinte: olha, tudo bem, eu errei, eu pago a multa, que é cara, são alguns milhões de reais, não lembro agora, mas eu quero que vocês troquem a inidoneidade por advertência. E a controladoria fez isso, permitindo o aditamento, senão não poderia ter sido feito o aditamento nesse contrato. Então é muito grave o que está acontecendo. Muito grave do ponto de vista da tramitação do processo, da legalidade desse processo. Eles fizeram uma mesa técnica no TCM em janeiro, pro forma. Eu não gosto de fazer ilações, mas assim, a mesa técnica foi o conselheiro Dissei, indicado pelo Kassab, o Kassab que fez a licitação. Então, a gente vai entendendo os interesses, por isso que está correto quando o Gianazzi fala que a gente vai enfrentar interesses poderosos. Tem muita coisa se articulando. 500 milhões não se acha na esquina. E por que é 575? Porque a correção do contrato leva a 517 milhões. Mas tem um item lá que fala assim, caso aconteça coisas imprevistas na obra, pode chegar a 575. Então vai ser 575. Né? No mínimo isso vai ser. Né? Porque foi o argumento de que se fosse licitar, seria, que ninguém comprovou, se fosse licitar, seria 600 milhões, e a empreiteira falou, não, até 575 eu faço essa obra. Né? Então, se fosse fazer a obra, tinha que licitar. E teria que fazer todo o processo. Uma obra desse valor tem que ter audiência pública, tem que ter estudo de impacto ambiental, tem que ter uma série de procedimentos que não foram tomados. Projeto novo, isso, ia ter que discutir com a população essa obra, tinha que ter audiência pública. Então, é bem grave. E tem mais uma particularidade, que é quase uma curiosidade, mas também isso vai puxar algum interesse que a gente ainda não sabe direito, ou sabe, mas não pode falar. Né? Quem faz obra na Secretaria, na Prefeitura de São Paulo, obra viária, é a CIURB, que fez um monte de 5 bilhões de obra emergencial, não está muito preocupada com legalidade de nada. Mas a obra foi transferida para a Secretaria de Transportes, sendo que não tem um corredor de ônibus, não vai passar ônibus. Por que a Secretaria de Transportes vai fazer uma obra viária se tem uma secretaria para fazer isso? Quem é o secretário de Transportes era o superintendente do DR, na gestão Dória, que depois que entrou aqui a turma do Tarcísio, eles saíram, e ele foi alocado na prefeitura. Então, tem muita coisa se movimentando, tem muitos interesses se movimentando. Então, eu queria dizer isso, eu queria propor um encaminhamento no que eu acho que eu posso ajudar. Até onde eu apurei, a decisão lá no Tribunal de Contas foi, por enquanto, como está na moda, monocrática. Foi só de um conselheiro. Então, eu me disponho a marcar com o presidente do tribunal, com uma comissão que vocês formem, não pode ser muito grande, mas uma comissão, junto com os parlamentares, para a gente ir no tribunal e pedir que esse contrato seja, de fato, tenha uma radiografia total para ver todas as ilegalidades. Essas foi o que eu encontrei. Agora, tem documentos em sigilo, pode ter outras ilegalidades que, num olhar mais profundo, que eu acho que havia para a gente tentar suspender rápido a obra. Porque tem o debate ambiental, o debate social, mas que é um debate conceitual, digamos assim, né? Que do ponto de vista legal, eventualmente, não se leva em consideração. É evidente que a promotoria do meio ambiente pode fazer isso, mas eu acho que esse é um caminho que a gente não pode desprezar, que é ver os problemas jurídicos contratuais, que são inúmeros, porque um contrato de 2011... ser reativado em 2024, depois de não ter sido renovado em 2019, 5 anos depois. É grave demais. Uma condenação de inidoneidade das empresas, que é reformada agora, em agosto, no meio do processo eleitoral. Assim, né? O debate é outro na cidade, tudo vai acontecendo muito sorrateiramente, é muito grave, né? Então, queria propor isso, parabenizar a luta de vocês, que vocês se mantenham mobilizados, que tirem uma coordenação e que a gente possa marcar lá no Tribunal de Contas, com os parlamentares, uma comissão de moradores para a gente expor tudo isso e exigir que esse contrato seja suspenso imediatamente até que a gente possa fazer esse debate. É isso.
Obrigado. Desculpa me retirar assim, mas eu de fato tenho outro compromisso, eu tenho que chegar lá no Campo Limpo umas 8h30. Obrigado, Donato. Pessoal, as propostas que foram apresentadas, eu estou anotando e a gente encaminha.